Opa, e aí? Como é que estão as coisas? Eu sou Alexandre Matias, estamos começando mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas aqui no meu canal. E hoje eu tenho imensa satisfação de receber minha querida amiga Renata Simões, ela que já passou por diferentes veículos, meios e programas, sempre com um olhar sobre a cultura urbana, a cultura digital, a cultura pop. E a ideia é justamente contar a trajetória dela, também saber o que ela anda fazendo, né? Ela que acabou de lançar também seu primeiro filme. A gente vai falar de várias dessas coisas e eu vou chamá-la para começarmos essa conversa. Aproveitando aí, se você está chegando e não assina o canal, aproveita, assina e aperta o sininho. Olha a Renata aí. Onde você E está? aí? Tudo bom? Estou num bar no Japão. Tudo bem. Muito bom esse fundo aí. No começo da pandemia, o Hayao Miyazaki, do Estúdio Ghibli, que fez Totoro, fez todos esses filmes, ele liberou para todo mundo fundos maravilhosos como esse, para você poder aparecer numa reunião como essa, sem mostrar a bagunça que está em casa. Maravilha. Ótimo. E aí, como é que estão as coisas? Hoje quentes, né? Bem quentes, parece que abriram. Tá louco, né? Mas, cara, eu não sei como é que é para você, mas para mim eu brinco que todo esse pandemônio que a gente vive é assim, é um dia por vez, e tem dia que é espanador, e tem dia que é pavão, e vamos nessa, né? É isso, acho que tem uma coisa de ser um dia por vez, até para não criar expectativa, né? Eu sempre trabalho com a condição que a gente está preso e não sabe por que a gente está preso, nem tem ideia de quanto tempo é essa pena. Então é isso, não pense, não crie esperança sobre o dia que a gente vai ser livre e tente transformar, bem ou mal, tão em celas que escolhemos, né? Opa, eu tô nessa aqui, eu queria estar no Japão, já que não dá para estar no Japão, tô aqui escondidinha no bar. E aí, Renato, como é que estão as coisas aí nessa época de pandemia e também uma época de experimentação televisiva, né? Justamente por É, que a gente está vivendo. Você está no Metrópolis há quanto tempo? eu tô no Metrópolis agora faz um ano, acabou de completar um ano. Eu tava trilando lá, assim, eu sempre cobria as férias de alguns dos repórteres. A gente brinca que era quase a cobertura, né? A pessoa que fazia as coberturas oficialmente. E aí a gente começou o programa, né? Eu entrei no programa em setembro e aí era uma loucura, porque a gente estava nesse ritmo. Metrópolis é um programa diário, né? De cultura, e fazer programa diário é uma gincana muito louca. A gente parou 3 meses quando todo mundo parou. Foi cedido até para o jornalismo da cultura, porque era uma força-tarefa mesmo para trazer. Matei a minha vontade de hard news, voltei para a cultura muito feliz. E aí a gente teve essa história de já vinha um pedido da direção de que a gente reformulasse o programa. E aí a equipe é muito, né, uma equipe que está há muito tempo junta, muito unida, e começamos a ver essas propostas, procurar referências gringas, e aí a gente começou a olhar que talvez fazer de casa, ainda que difícil para mim, que gosto de estar na rua, né, de ver as histórias dos outros e trazer para virar nossa. Agora a gente tem a possibilidade de falar com o Brasil inteiro muito mais facilmente. Então, isso é incrível. Então, a gente está, cada repórter da sua casa, e a gente grava a maioria das entrevistas por, né, videoconferências como essa. E na sexta-feira, então, de segunda a quinta, o programa tem 5 minutos, como se fosse com um tema, uma hashtag, assim, que a gente chama, mas é um tema para o programa. E aí, na sexta-feira, você tem essa hashtag que abre e é de dia o Cunha no estúdio. Então, a gente começa a ter interação de pessoas também com o telão. E é o programa mais quente, né? Porque é um programa que é praticamente ao vivo. Então, não é o programa que você consegue falar do que está acontecendo. Por exemplo, quando foi fechada, né, a Cinemateca, a gente deu ali, assim, na hora. Uhum. Isso é super interessante. A gente ainda consegue fazer, ainda que tenha que ter uma frente para conseguir manter essas janelinhas do programa diário. Com isso, a gente consegue também mexer e trazer assuntos quentes, como foi, por exemplo, um que eu amo, que foi o Arte Performance. Durante, não sei se você acompanhou, teve um grupo de mulheres em quarentena, elas se chamavam Mulheres em Quarentena, que encheu um apartamento com bexigas Você me mandou o pretas. vídeo. Quando a gente. Impressionante. O que era coisa. Era impressionante. Então, esse, por exemplo, foi um programa que, quando a gente ficou sabendo, a gente já mexeu no espelho, não tá, então grava nesse dia para entrar naquele dia. E aí dessa. Eu acho que talvez dá um pouco essa emoção que a gente foi tirado. Acho que talvez para mim o mais difícil desse momento que a gente está vendo é a gente perde o inusitado, né? Encontrar você, sei lá, na esquina,
De repente você tá andando e vê um show, isso é o mais difícil, é o frio na barriga que a gente perde, né? Aham. O improvável, né? Mais do que o inusitado. É, Aham. exato. O que Mas você não isso tá foi uma esperando. coisa que vocês desenvolveram ali, tiveram um tempo de laboratório para pensar o que que era isso, ou foi meio Esse tempo eu vou até rolando? mudar de plano, assim, vamos aqui pro Dia dos Mortos, então, depois para falar disso. Cara, a televisão tem um tempo muito louco, né? Porque eu tive que fazer as contas, eu tô fazendo TV há 21 anos já, e aí se fala muito dessa questão, vamos mudar, vamos fazer essa mudança, mas realmente quando bate seu martelo é uma questão de 2, 3 semanas para você já estar com o programa no ar. Então você faz 2 pilotos, um deles foi para o ar, inclusive, e já começamos com o programa de volta. Aham. Aprendendo, fazendo. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Claro. Porque, assim, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi foi que para poder gravar, fui mexer aqui, fui mexer no fundo, tirei eu. Vou deixar minha casa bagunçada, gente, porque senão eu fico olhando mais pro fundo do que para qualquer outra coisa. É verdade, por isso que eu não gravo com eles. Eu acho que a gente está mexendo com essa tecnologia todo dia aprendendo alguma coisa, né? Então, na hora que você vai gravar, grava com uma tela expandida, porque vem um vídeo com a qualidade melhor. Uma coisa para mim que foi muito legal foi que eu melhorei muito as minhas habilidades como cameraman, porque agora eu tenho que aprender. Eu faço uma câmera B. A gente até discutiu um dia, aquela Sim. câmera não tá boa, tá lateral. E eu mudei, não sei se você percebeu que eu mudei. A gente já tá com Sim. duas ou Melhorou. 3 opções Eu novas. esqueci de falar, mas melhorou. Melhorou. Mas é isso, você vai aprendendo fazendo, cara. Porque daí, de repente, um dia você tá na sua casa, outro dia ela vira um estúdio, né? E aí você tem que aprender luz, posicionamento de câmera, foco. Teve uma entrevista que foi incrível que eu fiz, que eu fui olhar depois, assim, o foco tava assim, tipo, totalmente no fundo e você só via metade da minha mão, assim. Foi uma coisa horrorosa, né? E aí, gente, e a câmera B? Não temos câmera B, gente, desculpa. Não vai ser dessa vez. Mas vamos combinar que isso não é propriamente uma novidade na tua carreira, né, Renato? O que? Aprender fazendo ou é o primeiro brincar de televisão? Acho que daí de novo a gente tem um histórico muito bom juntos, né? E eu tenho muito orgulho quando eu penso no Urbano, assim, quando eu olho hoje as pessoas conversando. A gente fez isso em 2007 com uma internet que era lenha, era uma coisa, enfim, uma qualidade que não dá para acreditar. A gente calculando os delays para conseguir falar. Então, acho que tem, acho que é o mais gostoso, né, para a gente fazer o que está acontecendo mesmo. Acho que é muito difícil essa coisa do jornalismo, porque ele busca um formato, aí ele para naquele formato. Então, para a gente que gosta de estar olhando para outras perspectivas e trazer o que está, incorporar o que está sendo falado e o que está sendo vivido, você vai ter que sempre testar. E testar significa dar pau, né? Acho que isso que é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas, né? Esse seu Mas glitch é maravilhoso, a gente precisa falar disso. exatamente, aí foi experimental. Eu não quis que fosse assim, acabou ficando e ótimo. Mas eu acho que tem um lance também de empatia, né? Na hora que as pessoas veem as coisas experimentando e dando certo, sabe? Por mais leigo que seja o espectador, e aí seja o espectador, o leitor, o ouvinte, enfim, quem está, o receptor da informação, ele consegue se conectar numa outra camada, né? Eu acho que tem, são duas coisas, né? Acho que quando você fala isso, a primeira coisa que me vem é a humanização e pensando em vídeo, principalmente durante muito tempo, no vídeo não era permitido erro, né? Acho que isso é uma coisa que a internet traz. Eu me lembro da época do video show, um dos motivos que o Falha Nossa não saía não era porque os erros eram engraçados, é porque as pessoas gostavam de ver o Antônio Fagundes errando um texto, né? O Lima Duarte caindo na risada. Então tinha essa já humanização daquela figura mítica. E acho que quando a gente entra com o digital e com essa informação que é muito rápida, aí você abre a porta do ao vivo, que eu acho que é o grande caminho que a gente está indo, que é tipo, olha, é isso, ao vivo tudo pode acontecer. Eu não sei se você lembra dessa... É um clássico, que é aquele cara, eu não vou me lembrar o nome dele, que está cobrindo a Feira da Uva no Rio Grande do Sul e que ele pega na uva que ele vai usar. Lacier, é o Lacier, né? Lacier! O Lacier, que hoje é senador, inclusive, né? Tá Ele é lá, senador? senador pelo Rio Grande do Sul. Provavelmente graças a Ele essa é grande deputado não cena. só, né? Claro que essa cena aí tem todo um marco, né? Mas ele é um cara que
consegue se... Ele tem uma trajetória interessante, Não. política? É, Não. Então, desculpa, a culpa foi da uva que deu choque. Mas eu acho que é isso, sabe? A hora que você, como você falou, é empatia, você humaniza, você tira aquela pessoa de um pedestal. Isso, para mim, é uma das grandes qualidades que o, né, final do século XX e começo do XXI tem. É todo mundo gente. Total, total. A gente falou já do Metrópolis, falou do Urbano, falou do Video Show. Vamos voltar, já que a gente já está voltando. Ah, Renata, como é que começou essa história? Vai, história de origem. Como história é, de origem? exato. Como a Elza Simões Faculdade falou de assim, acho jornalismo. que antes até, né? Qual foi o momento que você falou Ah, assim? Agora, deve ter qual foi o momento que você falou assim, esse negócio aqui de cultura é legal, hein? Você lembra cara, disso? eu acho que a cultura meio me puxou, assim, porque eu tinha essa coisa do jornalismo. Quando eu fui para a faculdade, eu fui muito certa que eu queria ver a coisa acontecer, eu queria ser testemunha dos fatos. Sempre fui muito ligada em música. E aí, na faculdade, eu comecei a trabalhar numa produtora de documentários de natureza, do Lawrence Waba. E aí, a gente Uhum. fazia documentários e tal. E lá eu comecei a trabalhar com uma mulher que chama Angela Sander, que já não está mais na Terra, mas que era uma grande roteirista, uma grande diretora, que me leva para o video show. E aí, no video show, eu peguei um video show que não era essa loucura do mundo dos famosos, né? Eu peguei um video show que era, vamos falar, era o programa de cultura, nessa época ele ainda era só nos sábados, era o programa de cultura da Rede Globo, de cultura pop. Sim. Então, assim, era, quem que é a banda nova que tá surgindo? Putz, é o Rapa. Meu, vamos pegar. Eu falo pro Falcão que eu conheço ele desde que ele tinha um dreadzinho desse tamanho, entendeu? Que só tinha ainda o coquinho no cabelo dele, não tinha chegado nessa história. Puta, vamos fazer o que a gente pode fazer na ação, sabe? E aquilo era uma coisa que eu acreditava e que me absorvia mais. Eu fui percebendo que aquilo ali me dava um calor, eu brinco no coração, sabe? Um tesão que nada, poucos outros assuntos me davam. Eu Quando é amo isso? fazer. 99 e 2000. E quantos anos você tinha nessa época? 23, 24. E você era repórter do Video Show. Eu era assistente, eu comecei como assistente de produção, mas nessa época a TV também não era, né, a equipe do Video Show em São Paulo era pequena, então você, como produtora repórter, você já fazia tudo. Muitas vezes as pessoas viram minha mão na hora do almoço e não sabem, entendeu? Lembra aquela mãozinha que segurava o microfone? E aí eu acho que tem essa coisa também de você entrar numa coisa de redação que não era a redação do jornal, que era o meu sonho, mas que era muito interessante, que é a hora que você começa a trocar, começa a entender que ideia não é pauta. Então, putz, eu quero falar, quero colocar na ação, como é que eu vou trazer? Vou ter que olhar, ouvir todas as músicas, descobrir o que eles falam, para entender como é que eu faço para que isso case com o programa. E aí eu acho que foi tendo cada vez mais, assim, era o assunto que mais me tomava e eram, obviamente, as minhas melhores pautas, né? E aí, de lá, eu não sei se você lembra de um site que chama eMúsica, falando em Claro, primórdios claro. da Uhum, internet. uhum. Uma parte da Felipe redação do Lerena, não eMúsica, era isso? o eMúsica, para quem não sabe, foi o primeiro site de trading de música digital no Brasil. Muito à frente do seu tempo, tanto que, como toda boa ideia, muito à frente do seu tempo não deu certo. Depois de 4 anos veio o iPod e aí a coisa se firmou. Mas eles tinham uma revista digital só para falar de conteúdo de música. E eu saí do video show para ir para lá um tempo. Que legal. Putz, eu fui, de novo, era a única pessoa em São Paulo, que era Felipe Lerena, tinha quem mais, tá? Porque era quase toda a redação do Rio. Tinha Marcia Leite, tinha o Alexandre Rossi, Rolinha. O Rolinha trabalha comigo no vídeo show. Rolinha, pra quem não sabe, é um dos caras do Circo Voador até hoje, é um grande roteirista. Então juntou e aí, assim, daí era uma delícia, né? Era escrever sobre música, fazer entrevista sobre música. A primeira vez que você faz uma entrevista com alguém, né? Assim, você vai. E acho que daí tinha esse começo de vai você com aquela câmera que tinha disquete. Lembra disso? Ai, que horror. Denota idade, gente. Esquece disquete. Apaga que eu falei isso. Desvê. Desculpa. E aí, eu acho que foi essa coisa também de me apropriar muito, que é o que eu gosto. Se eu puder contar, oi, Titi, você quer aparecer? Você quer aparecer? Só precisa aparecer um Tem rabo que aqui. ter esse momento. Claro. Nossa, eles não aguentam. Eles veem que você está fazendo alguma coisa que eles querem Sim, tem passar. que ir lá mostrar. E eu já gostava de rap, já ouvia muita música. Então, assim, primeira matéria do X, que fui eu que dei nessa época e música. E foram 6 meses muito felizes. X, Nando Reis,
não tinha acabado de sair dos Titãs, eu acho. Sabe? O primeiro disco solo, acho que ele lançou ainda dentro dos Titãs. Então, era assim, era essa coisa que te permitia ter um pé no underground, ter um pé no mainstream, que é outra coisa que eu adoro também quando você fala em música, né? A gente, não necessariamente você vai gostar de tudo que você tem que reportar, mas você vai sempre aprender alguma coisa, você vai sempre entender uma outra visão. A coisa é reportagem, né? Exato, cara. E aí o Música fecha e eu vou pro video show para ser repórter. Daí eles, não, a gente quer que você vá, tal. E aí é justamente, isso é 2001, 2002, e é uma loucura musical, porque nessa época a Globo começa a fazer, o Carnaval da Bahia começa a crescer como um negócio, então a gente começa a fazer ao vivo do Festival de Verão. Entre outras coisas, além de Los Hermanos, por exemplo, eles falam, a gente tem uma ligação ótima, porque eles quase atrasaram para o ao vivo, a gente ficou segurando para eles entrarem no ar. Los Hermanos, então, a banda da Ana Júlia, ainda ninguém muito entendia o que era aquilo. Eu também vi primeiro show solo da Ivete, quando ela tinha acabado de sair da banda Eva. E aí você começa a entender que é um universo, né, cara? Que tem muita coisa, não é só uma... Porque, imagina, para mim, olhar aquela coisa do Carnaval da Bahia e aquela loucura que aqueles fãs... E a devoção mesmo, assim, né? Às vezes era muito maior do que para um cara que eu achava muito mais genial. E você começa a falar, nossa, tem isso também, tem isso também. E isso também conta dentro dessa história. Foi muito massa. Você ficou até quando no video show dessa segunda vez? Sabe, a gente foi até 2004, daí de lá eu vou para o Multishow. Vou pro Multishow fazendo um programa que esse ninguém lembra. Eu achei outro dia esses DVDs. Antes do Urbano tinha um programa que chamava Balada. Tinha Última Faixa, você lembra? Adoro. O Multishow nessa época era tido como canal, né? A gente falava em TV a cabo, que hoje em dia já não é nem um termo que se usa mais, se usa TV por assinatura. E o Multishow, como canal de cultura, ele tinha uma faixa, né? Que era tipo revista comportamento, revista programe-se, que eu entrei nessa faixa. E eu já gostava de noite, já gostava da cultura da música eletrônica, da cultura de boate mesmo. Eu falei, vamos fazer um programa que fale dessa coisa que todo mundo gosta de sair à noite, que isso é muito legal, tem muita coisa pra gente falar aí. Cara, eu achei assim... e saio também. Claro. Foi uma roubada nesse sentido, porque foram muitos anos dormindo pouco e pegando festa vazia para conseguir gravar, porque né, ninguém quer... Quando as pessoas estão na festa, elas não querem aparecer que elas estão na festa, na verdade. Mas é o começo dessa cultura DJ, o começo dessa cultura de música eletrônica no Brasil. É muito interessante quando eu olho agora esses vídeos em perspectiva, falar, cara, pelo menos tinha alguém reportando aquilo, né? Porque durante muito tempo, até a gente chegar no meio dos 2000, era uma coisa meio, né? Era meio segundo plano ali, né? Que até tinha, mas assim, especificamente, você estava falando em termos de audiovisual, tinha nada. Tinha nada, era só texto, era quase um nível quase de fanzinho. Exato, né? Tipo, era a coluna da Cláudia, assim, né? Ou, né, que nem tinha, às vezes era o Lúcio, às vezes era a Cláudia Seff colocando alguma coisa na folha. O Raul. O Raul é que o Raul tinha também essa coisa de ser uma comunidade, né? E quase um fórum, então era uma coisa quase para iniciados, né, cara? Assim, era uma coisa. Mas esse é que era o lance. E aí você pega exatamente nesse momento que isso começa a ficar mais pop, né? Começa a sair desse grupo seleto, né? E isso junto também toda uma coisa do rap, né? Não que o rap se torne mais popular, mas ele também começa a ser entendido nesse contexto, né? Exatamente, como uma cultura, como música de cultura jovem, não mais como música de cultura de gueto, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Quando você pensa na música eletrônica, né? Dos dois, assim. Primeiro porque tinha essa figura do DJ que era uma coisa super ausente da nossa cultura, né? A gente ia ver show, a gente ia ver banda, a gente ia pra festa que tinha até, sei lá, no interior eu me lembro de ver festa em banda cover, sabe? Né? Os caras que tocavam várias músicas ali. E aí você começa a ter esse cara que discoteca e que faz a festa, que é a festa, né? Nessa época, por exemplo, a explosão do Mark, assim, você pensar que, né, o que esse cara é hoje, e durante muito tempo ele era o Pelé dos tocadiscos, né? Então tinha toda essa coisa. E vários, né? Você parar para pensar que, tipo, sei lá, você citou o Rapa. O Rapa também foi uma das primeiras bandas a ter DJ. E eu lembro quando o Planet Hemp apareceu com 2 DJs. E quem eram os DJs do Planet Hemp? Zé Gonzalez e o Nuts. Pois é, e aí eles fazem um disco com o D2, o primeiro disco solo do D2
é só os três, né? O D2, o Nuts e o Zé. E aí já tem uma... Porra, como assim? Só DJ, saca? É uma coisa que, tipo... E aí você vai ver, tá, aí DJ 1 é dos anos 80, mas isso começa a ter um impacto que hoje a gente não estranha o DJ por conta dessa época, né? Exato, assim, lembra também a época da explosão do Marlboro, cara. A época que você tem o funk carioca ainda entrando muito como underground, mas já o Marlboro começando a trazer, a gente começando a ouvir falar de batidão, assim. Mas Isso que eram depois de 10 anos o Marlboro tocando, né? Inclusive na Xuxa, né? Inclusive o Marlboro era o DJ como é que é o nome? Planeta Xuxa, acho que Planeta era Xuxa, Planeta exatamente. Xuxa, não Planeta era? Xuxa, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, isso que você falou é muito interessante, porque isso era uma figura muito tida como uma figura musical de gueto, né? Você pensa rap, música eletrônica, funk, era música que não entrava no gosto popular. E ao mesmo tempo É. tinha uma parada que era meio tipo, é um cara tocando disco, cara, isso não é nem instrumento, saca? É um cara que tá ali só Total. apertando play, botando uma música para ninguém ouvir, isso aí não é. Só que eu acho que justamente você participou desse momento, não que isso já não existia, óbvio que já existia no meio, né? É esse Sim, momento que você participa, o Balada tem esse papel, não só o Balada, né? Outras coisas apareceram na época também, sim. festivais, né? Enfim, não dá para Mas é uma dissociar isso. legitimação desse movimento musical, né? Quando você fala de jornalismo musical, eu acho que tem esse papel fundamental de muitas vezes legitimar diante dos olhos do grande público, né? A TV, ela tem esse... E aí, vamos pensar em TV anos 2000, assim, o que o video show dava de audiência nessa época é o que hoje dá a novela das 6. Pra você ter Uhum, uma ideia, assim, em uhum, termos... Era uma coisa... a TV era o nosso único veículo de comunicação popular, digamos assim, né? Você não uhum. tinha... É isso, né? Mundo para a internet, o jornal era uma coisa tida como para inteligência, a TV era aquela coisa que seu desafio era como é que eu falo de DJ para o cara que entende e para o cara que não entende. Como é que eu explico o que é uma live PA? Essa matéria é com o Nego Moçambique, é de chorar, de rir. Porque você fica tipo, a gente fica. E eu hoje, outro dia assisti e falei, bom, a gente não explicou, talvez as pessoas não tenham entendido o que Isso era está no após a. YouTube? Não, a Ah, maioria dos meus programas. porra. Mas eu vou começar, então, eu ripei boa parte dos DVDs, eu achei. Vou passar, vou aguentar minha vergonha da minha cara, dos meus cabelos e vou colocar, porque tem umas coisas Demorou, muito demorou. históricas ali. Se a Porque gente isso é o não que você falou lembra. também da explosão dos festivais. Uhum, da Não, não, explosão. que a explosão dos festivais é isso. Começa a ter festival em Brasília, começa a ter festival. Brasília teve um festival que foi tipo, era BMF, né? Porque não todas as siglas em inglês, então era Brasília Music Festival, que ficou enorme. Aconteceu ele na Esplanada, cara. Era uma coisa Sim, muito louca. sim. No Brasil inteiro, né? Várias coisas rolando. E o Balada durou quanto tempo? Balada eu entrei, foi 2004 a 2007. 2007 a gente começa Urbano. E eu falo a gente porque este aqui que está ao meu lado aqui foi uma das pessoas que ajudou a bolar esse Explica o programa. que é urbano, vai. Então Urbano, lá em 2007, a gente, quando a internet começou, ou pelo menos a gente começou a entender que isso era um meio, acho, de comunicação mais forte, mas será existia aquela história de será que o que tem na internet acontece no mundo, não é? Então a gente olhava muito para os pequenos nichos e para as coisas que começavam, era uma palavra que nem se usava na época, mas viralizar, acho que é a melhor maneira de explicar isso, e ir para a rua ver se isso acontecia. Então a gente escolheu um tema, exibidos, eu me lembro que exibidos é o segundo. E aí a gente juntava 4 pessoas para falar, numa espécie de videoconferência mesmo, cada uma num lugar do Brasil. O que você acha? Acha que as pessoas se exibem mais, se exibem menos? O que isso significa? Mas será que isso acontece na rua? Nesse programa, Mari Moon, que já era uma fotologger nessa época. A Lê Sestac, não sei se você lembra, era uma artista que ela fazia umas fotos dela nua e ela era careca e ela fazia uns lambilambes pela cidade. Eu não me lembro quem que é o terceiro personagem, mas esse eu achei também aí. Esse é o segundo programa do Urbano. Então a ideia era fazer esse contraponto, porque ainda se falava de uma vida que o que acontece online acontece offline, existe a vida offline, a vida online, ainda era o começo disso, que veio da onde a gente está vivendo agora, né? Mas Sim, era uma sim. ideia ainda muito separada, não sei se não tinha essa ideia de que talvez as coisas fossem se fundir. E o urbano demorou um tempo, né? Urbano foram uns 5 ou 6 anos, cara. Você foi A até última o Japão. temporada, que é aquela do Japão,
amor da vida, né? Que daí então tá bom. Já que a gente fala sempre que... Porque o Urbano tinha muito essa coisa de ser a vida na cidade, né? A gente também imaginava que a conexão era uma questão de quem estava na cidade, que é uma coisa que hoje em dia também não faz o menor sentido, né? Porque você está conectado em qualquer lugar, mas você falava, então, é a coisa da vida da cidade, vamos olhar a cidade. Tanto que ele foi gravado mais em São Paulo, Rio, Brasília. Acho que teve uma vez que a gente foi para o Rio Grande do Sul e uma vez que a gente foi para, acho que para o Nordeste, alguma coisa. Mas ele era majoritariamente esse eixo Rio-São Paulo. E aí, putz, vamos então para o Japão, já que é para fazer, né? Eu já sabia que ia ser a última temporada, que eles falaram, para onde você quer ir? Eu falei, para o Japão. Ué, óbvio. Vocês não estão perguntando para onde eu quero ir? Bom demais. Para onde mais? E aí foi ver coisas que, assim, é muito doido, porque você pensa, isso foi 2011 que a gente estava no Japão. O que a gente está vivendo hoje, dessas festas híbridas, ou dessa ideia de que vai existir um hibridismo entre um online e um offline pós-pandemia, ou, né, enfim, na medida que isso for se desenvolvendo, é uma coisa que eles já falavam lá. Você ia numa festa, ele falava, você ia numa festa, né, em Tóquio, os lugares são muito pequenos, eles têm realmente essa questão de espaço. E aí você via, era uma festa que tinha 20 pessoas, mas eles falavam para você, não, aqui tem 1.020 pessoas, porque tem as 1.000 pessoas conectadas e as 20 pessoas aqui. E a gente olhava com aquela cara do tipo, não, você tá muito louco, né, cara? Que povo doido. E não, né? Você vê que é muito forte isso já era muito forte e era um caminho, na verdade, que todos nós iríamos tomar, né? Que Dá para acontecer, né? Não é... Infelizmente, né, chegamos a essa Cara, situação, mas também... eu acho que a situação, ela fez, né? Ela agiu de algum... Ninguém tá falando que ela é legal, tá? Eu tô, que nem eu falei, eu sou a pessoa, tipo, mais de boa e tô louca pra lamber o chão de uma boate, assim, de desespero pra sair de casa. Nem faria isso na vida anterior. Mas eu acho que tem isso a gente vê muito agora no Metrópolis, que é quem tá fazendo espetáculo online tá falando, cara, pela primeira vez eu tô chegando em cidades que eu não cheguei. Total. Esse hibridismo, para mim, interessa muito nesse sentido. Quer dizer, a gente aumenta o alcance, a gente aumenta a possibilidade, a troca. É claro que a gente tem que falar de desigualdade digital, que é né, uma outra questão, mas você poder fazer uma festa, né, esse trabalho sujo agora, que a pessoa pode estar em qualquer lugar, porra, eu acho isso do caramba, cara. É demais. O problema é que a gente ainda está preso aos referenciais antigos, né? A gente ainda está pensando em festa. Isso não é propriamente uma festa, né? Isso é uma outra coisa que a gente ainda tem a referência. Isso é uma festa. O cara está discotecando, as pessoas estão ouvindo. É claro que é uma festa. Não, não é. Eu brinco até com a minha Porque não tem discotecagem. pista, inclusive. Tem uma pista na cabeça. O cara dança na cadeira. Mas não tem a interação, não tem o contato, né? Não tem o que... Não tem o suor. A caixa de som vibrando na sua cara. O que caracteriza uma festa, né? E aí eu acho que tem a ver também com um programa de rádio, mas não é propriamente um programa de rádio, que é outra coisa. Eu estou explorando justamente esse meio aí com a discotecagem que eu tenho feito aí toda segunda-feira. Mas, voltando aí, Urbano Japão foi a última temporada. E depois? E aí depois eu fiquei freelando durante uns bons quase 8 anos, assim, dirigindo. Eu dirijo, né? Dirigi um filme, dirijo algumas eu coisas queria pra que tu falasse internet. dos teus próprios projetos, né? Porque o filme também começa por aí, né? Então, eu acho que assim, eu fiquei ainda um tempo um pouco apresentadora, um pouco diretora, né? Porque eu acho que eu tenho essa bagagem, me dá um know-how para conseguir fazer muitas coisas, mas eu tenho uma questão de uma listinha de projetos, aquela assim, levanta a listinha de projetos para ser realizados, que eu realizei muito poucos, muitas vezes porque eu estou inserida em contexto ou de realizar dos outros, que eu adoro também entrar nessa, ou porque eu também, como você sabe, penso demais e fico horas elaborando e não vou, às vezes, para a rua. Acho que o filme foi uma mudança nisso, ele chama Amanhã Chegou, foi filmado em 2015, 2016 e foi para os cinemas em 2018, que é um documentário, na verdade. Eu acho que agora ele tá para entrar na Amazon. Ele discute o meio ambiente, a nossa relação com o ambiente e uso de recursos através da perspectiva do consumo, porque eu tenho algumas questões com essa afirmação de que a gente é cidadão porque a gente consome, ou o consumo é a maneira da gente se fazer cidadão.
Até porque ele é desigual e é isso, né? Em última instância, se a gente tem desejos infinitos e o planeta é finito, teremos um problema nessa conta, não é verdade? Alguma hora ela já não vai fechar, ela já não está fechando. E não, se a gente não repensar essa relação, Essa ela é não. basicamente a premissa do filme, né? Essa é a premissa do filme. A gente tem o Dunker, o Christian Dunker falando, o Sérgio Vaz, que é um poeta da perifa, aí o Michel Conforado, que é um antropólogo, o Pedro Noé, que é um Noé, eu sempre falo Noé, mas é Noé, que é um designer que trabalha na Adbusters, que é uma revista bem interessante, enfim. E aí a ideia era colocar essas pessoas discutindo um pouco, né, o papel do cidadão, das empresas e dos governos. E aí a gente foi para alguns lugares onde você já tem desde iniciativa de reflorestamento a gente veio parar num rio no Amazonas que tem manejo de pirarucu, que é o seu Benedito que faz, que era uma figura incrível que falava, a gente tem que fazer o manejo do peixe porque quase não tinha peixe aqui quando eu cheguei e agora a gente faz e tem peixe para todo mundo e a gente consegue vender ainda. Então é muito louco porque eu acho que tem essa coisa de pensar o tempo, que é uma coisa que eu gosto, né? Então se a gente fosse falar de projetos pessoais, assim, eu tenho tantas ideias e muitas delas passam por isso que ficou conhecido como saberes ancestrais, sendo um pouco tilelê, tá, gente? Mas eu sou tilelê do apocalipse. Eu acho que tem essa coisa de olhar um pouco como a gente vive, né, com esses outros tempos que são os tempos externos, são os tempos do mundo. Não adianta você querer comer brócolis quando não é época de brócolis, ou você come um brócolis congelado, ou não vai ter brócolis, não vai dar para você fazer um arroz de brócolis, Sim. entendeu? É uma coisa meio disso. Então, tem uma série de saberes, tem uma série de pessoas. Acho que ir para a floresta é uma coisa que eu recomendo muito. Eu já tinha ido para o TEDx Amazônia e depois fui dirigindo uma equipe para um projeto do Google também. E aí é isso, né? Você pega flutuante, fica ali naquele meio do nada. Que 3G o quê? Quem é 3G lá, né? Nem 5G chega, cara. E aí você começa a entender essa questão do tempo, que para mim é uma das nossas questões centrais, cara, né? Não sei, tipo, eu não deixo notificação no celular, porque senão eu não tô vivendo aqui fora, não tô vendo o dia acontecer e eu tô só olhando ali o que estão me chamando. Porque o tempo, esse imediatismo que o contato digital te traz, eu acho que a gente vê isso com o urbano e eu vejo isso agora claramente com metrópoles, você esquece às vezes que tem um mundo todo aqui atrás, tem uma gata, tem a lua subindo, né? Acho que isso é uma das questões que a gente vai ter que entrar em paz com elas, porque brigar a gente já viu que a gente está perdendo. E ao mesmo tempo não tem folga, né? É tudo o tempo todo. A gente tem falado muito, né, dentro desses, né, enfim, dos grupos que discutem feminismo e tudo mais, sobre jornada contínua, que eu acho que para a mulher, principalmente que tem filhos, é pior, claro, porque você está trancado, você tem que cuidar do filho, tem que fazer a comida, né? Mas eu acho que está todo mundo experimentando isso, né? Se falava antigamente então, que a jornada da mulher era uma jornada dupla, uma jornada tripla, que era trabalho, arrumar casa e cuidar dos filhos. Se você pensar, a pandemia fez todo mundo viver isso, porque eu desligo aqui, eu vou limpar a cozinha, porque eu não limpei a cozinha hoje. Então também não vou dormir, né? E aí, como é que eu encaixo isso no horário da minha entrevista de amanhã e do texto que eu tenho que tirar? Então, para mim, fazer as pazes com o tempo é uma das grandes questões. E aí eu volto para essas pessoas que têm um outro olhar. Eu acho que eu não acredito em você voltar para uma coisa rústica no sentido de negar isso. Eu acho que a gente já aprendeu que não se nega nada, né? A internet não matou a TV não matou o rádio, o podcast não vai matar ninguém, né? Mas a gente vai aprendendo e acumulando conhecimento, cara, e vai aprendendo fazendo. Sim. E tu acha que a tua experiência com o cinema também fala um tanto disso? Que é isso, né? Você não precisa fazer isso, você está captando uma entrevista agora, está bolando um roteiro agora que vai saber quando isso vai ser visto, né? Eu acho que o cinema outra lógica, né? É outro tempo, cara. Assim, quando eu converso com essas pessoas que são realizadores, ontem eu estava assistindo aquele documentário Garoto que estava no Inedit, você viu? Não, está passando agora no É Tudo Verdade, começou agora. Então, gente, assistam assim. Garoto, que nenhum de nós já tinha, eu pelo menos não sabia só por causa do. Só tinha ouvido falar por causa do realizador. É um filme que o Rafael Veríssimo demorou 7 anos para fazer. 7 anos. E é a história de um
do maior violonista, pelo que eu entendi, que o Brasil teve, o cara que mudou, na verdade, a história do violão, né? Um cara que o Vinícius pagava um pau, o João Gilberto pagava um pau, todo mundo pagava um pau pro cara, assim. O cara é Não, e não genial. só isso, assim, ele estabelece o violão como principal instrumento do Brasil, que é uma coisa que hoje a gente tira como, todo mundo toca barzinho, tem um cara tocando violão, você começa com o garoto. O garoto é o virtuoso que coloca o violão nesse papel de protagonista. E eu Meu, estou eu vou ter falando que de dar um 7 anos. spoiler. Manda. O amigo do garoto, né, o grande parceiro dele, assim, né, um cara que tocou muito com ele, foi descoberto por ele, é o seu Zé Menezes, ele conta, ele falou, violão, é que você falou, você lembra, ele falou, violão era coisa feia, assim, a minha primeira namorada, o pai dela não deixou ela namorar comigo, porque ela ia casar com um tocadorzinho de violão. A hora que ele falou isso, eu chorava de rir assistindo, cara, chorava de rir. E aí eu falei que 7 anos é pouco porque, porra, pesquisar esse tipo de assunto no Brasil, cara, você sabe muito bem. Você pesquisou um assunto que tem mais interesse público, Isso. tem mais assuntos, mais entrevistados, mas mesmo assim um trabalhaço. Né? Sim, eu acho que tem essa coisa da pesquisa que demora muito, né? A gente fala muito de reportagem e não dá para você simplesmente sair, então tá bom, quero falar sobre isso, e você tem que entender qual que vai ser a estrutura narrativa, quem são as pessoas que vão falar. Eu acho que o que eu faria seria gravar no próximo, eu espero gravar menos gente, porque eu botei com material pra caralho de medo de, né? Você fica com muito medo de não fazer. A gente fez entrevista que não entrou no corte final e tudo mais. Mas é isso, você tem que ter um tempo de pesquisa, você tem que ter um tempo de gravação, você tem que ir para a ilha, e a ilha é um outro momento, às vezes o filme muda na ilha. Então é um processo, cara, que demora, a não ser que você esteja realmente querendo fazer uma coisa que seja quase live, não tem como não ter, né? Você pega esses projetos, eu fiquei vendo, eu até separei que eu tinha 3 documentários que eu vi, achei, né? Porque eu vou contar, gente. Eu achei que eu ia participar do Climatiz. Quando ele falou que eu ia participar do Bom Saber, eu fiquei em desespero, eu fiquei separando coisas para falar, entendeu? Do tipo, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou falar no Bom Saber? Como assim? Você me conhece, eu fico até suando, ó, tá até suando aqui a testinha aqui. Maria, como pode? E aí eu tava vendo, né? Eu vi o Povo da Floresta, que foi um do Rafael Calil, que estava na Mostra de Cinema Ambiental, na Ecofalante. E recentemente eu vi o Terra Deu, Terra Come, que é do Rodrigo Teixeira, que é um filme de 2014. É antes, não é 2014, até antes. E todos eles são filmes que demoram pelo menos 4, 5 anos para ser feitos, mais 2 anos para ser editado, mais. Porque esse documentário também tem. Eu acho que agora. Mais que cinema, né? É documentário. Né? E eu acho que tem essa coisa que agora é uma linguagem que está se tornando popular muito pelo acesso que todo mundo está tendo e vendo a graça na imagem que não é fantasiosa, né? Durante muito tempo a ficção foi muito mais glamourosa. Então, você não tem grana, você não tem apoio, você tem que ir na raça, demora, não tem jeito. Não, e a última edição do Bom Saber, eu entrevistei o Vladimir Cunha, que está fazendo documentário já há um bom tempo, e ele fala assim que ele sabe que ele tem que seguir alguns personagens, algumas cenas, mas ele não necessariamente sabe qual que é o assunto. Que o assunto vem justamente a partir do momento em que ele está acompanhando o objeto que ele escolheu. Né? Que é uma coisa que é quase como se você desse um tiro no escuro, vai que acerta alguma coisa, e às vezes acerta. No caso do Amanhã Chegou, a gente sabia, né? Então, esses projetos que a gente queria contar, que a gente queria ver. Mas na hora que você chega, às vezes as situações são muito mais ricas, ou às vezes o cara que está ali para ajudar é muito mais legal de conversar com você do que o cara que seria ser entrevistado. Então, como é que você faz essa inversão? Tem uma coisa, eu acho que quando a gente está falando do que sente falta, para mim é isso, sabe? Essa hora que você olha e fala, cara, bom, como é que eu disfarço desse cara aqui que eu vou ter que entrevistar ele 5 minutos, porque eu quero mesmo falar com aquele cara ali do lado. É Não, ele só a que tem a coisa história. do local, né? Você chega no local e fala assim, ali vai dar um bom ângulo, ali vai dar uma boa cena. Você não tem mais isso, né? Você depende do jeito onde o cara colocou a foto, né? Onde o cara colocou a câmera, né? Tá, beleza, então é aqui. Você sabe que eu tô aprendendo a dirigir? Eu nem vou entrar Remotamente. nessa parte com você. Não, hoje, por exemplo, eu fui fazer a Carla Camurati, que, enfim, tem um festival de cinema infantil, não vou falar o nome, Festival Internacional de Cinema Infantil, tá? FICI, lembrei.
E aí a gente começou a daí eu comecei a falar, então, Carla, então tá bom, vamos lá. Daí você começa. E aí você sente, imagina, você dirigindo a Carla Camurage, olha, então, vamos mudar a câmera pra cá? Olha, mexe aqui, olha, faz assim, ó, levanta, mas não tá com muito teto, abaixa, assim, senão eu não vou ver se tá cortando seu queixo. Vai fazer o quê? A gente ainda trabalha com a imagem. Eu acho que eu sempre brinco que audiovisual é isso, né? A gente não adianta nada ter um som do caramba se a minha imagem tá tosca, daí eu vou ter que descobrir uma outra imagem para cobrir. Uhum. Ou se a imagem fala pra caramba, mas eu não tenho som, também Mas, ao não mesmo adianta, tempo, a né? gente está aqui nesse programa sem captação decente, sem iluminação decente, sem edição, na raça, e está acontecendo. E isso, ao mesmo tempo que todo dia, 7 horas da noite, pipocam 1000 lives, exatamente com esse mesmo apuro Exato, técnico, não. e isso não para de Mas acontecer, né? isso é uma coisa do tempo, né? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que tem né, no seu caso, você é um bom condutor, você é um cara que traz, né? As pessoas gostam de te ouvir conversar. Eu falo, né, com Eu conhecimento escolho próprio bem os aqui. meus entrevistados, esse é que é o negócio. A Gosto de ver gente meus fica stories. conversando bastante, mas acho que tem, claro, mas é isso. Se você tem, ainda assim, se eu tivesse, sei lá, né, tipo, você não ia querer me entrevistar com a fotinho, entendeu? É isso que eu tô falando. Ela não precisa estar perfeita, mas eu tenho que ter alguma precisão. E no caso aqui é imprecisão, né? Como você falou da E live. conversa com a história lá que você está falando da falha nossa lá do video show. Aí você É, vê a parada humanizada. Você fala, caralho, não lembro o nome do diretor. É isso, cara. As pessoas não têm, não são IMDB. Não tá ali tudo na ponta da língua. Você puxa ali e fala, o fulano de tal. Por isso fazer vídeo, de alguma forma, é mais fácil do que escrever. Porque eu acho, concordo eu, com você em gênero, número e grau. eu entendo escrever como um trabalho muito artesanal, assim, uma coisa muito, tipo, é uma orivesaria ali, sabe? Você, tipo, eu consigo dizer exatamente o que eu achei de um disco que eu acabei de ouvir ou de um filme que eu acabei de ver, sem Na- sem elucubrar muito no vídeo. No texto eu não consigo. Então, mas eu acho que também tem uma coisa que é você se propõe a não editar, né? Os vídeos entram na É uma íntegra. ideia, Porque né? É estético. esse trabalho da universitaria é edição. Tanto Com que certeza, com certeza. você vai olhar hoje em dia na gringa, já tem muito montador que assina como diretor. E eu acho que um Ah, que filme massa. clássico é o, né, que é um filme que a gente que envelheceu mal, mas que a gente não pode deixar de citar, é o primeiro do Capitão Nascimento, o Tropa de Tropa de Elite, Elite. que é um filme de montagem. É um filme que, na verdade, lança o Daniel Rezende, porque o próprio Padilha fala, assim, metade do filme foi feito na ilha de edição, na hora que eu decido que o cara entra em off. E aí eu acho que esse trabalho que passa pela aniversaria que você estava falando. Você falou Não, isso, eu eu tenho lembrei. certeza que se eu tivesse um editor, por mais normal que ele fosse, esse programa ficaria melhor. Com certeza. Eu não sei se ficaria melhor, ficaria diferente. Eu acho que Sim. essa que é a coisa, como você falou do texto, né? Eu me lembro do primeiro texto que eu escrevi para o UAU. Eu, de vez em quando, me aventuro a escrever, faz tempo que eu não escrevo, eu gosto, mas é isso. Você tem que, ele tem uma demanda de tempo que é muito grande, né? Que é uma demanda que eu dou quando eu vou editar alguma coisa que eu quero, quando eu vou fazer alguma coisa, né? Fazer uma gracinha ali. Eu não sei se foi, acho que é a pegaria, né? Ter que me devolver e falou assim: não, amiga, tá ótimo, tal, mas vamos dar uma enxugadinha, vamos mexer nisso. Assim, tem várias vezes que eu vou escrever coisa que eu ligo para as amigas editoras e falo: você pode dar uma olhadinha, por favor? Obrigada. Não, Porque eu e o não. segundo olhar é crucial, né? É uma coisa que eu até me privo disso, assim, por uma questão de agilidade, por exemplo, trabalho sujo nunca teve uma outra pessoa além de mim. Às vezes eu Sim, chamo ali alguém para escrever um determinado texto, mas sou eu 100%. Se o site sai do ar, sou eu que entro com o servidor, se dá um pau no WordPress, sou eu que resolvo, enfim. E tudo bem, mas sabe? essa é a linguagem, cara. Eu acho que daí também a gente está falando de uma outra coisa que é muito massa, que é a linguagem, né? Definição de linguagem. Como é que você faz? Eu acho que é isso. Tudo isso é bem resolvido dentro dessa ideia que é a proposta. Você não virou e falou: olha, vou começar agora o trabalho sujo e ele vai ser, né? Vai ser tipo Wes Anderson, direção. Tem aqui uma paleta tom sur tom toda em tons de amarelo, né? Wes Anderson deve ser. Outro dia eu fiquei assistindo o filme dele falando: gente, imagino que deve ser a pré-produção dessa porra. É louco. Só para você achar todos os quadrinhos amarelos em 3 tons de amarelo que ele quer para cena. É bizarro. Diretor de arte, né? E é exatamente, você falou, tem montador que já está virando diretor. O Wes Anderson, para mim, é um exemplo claro de um diretor de arte que virou diretor. Né? É um cara que conseguiu impor a estética como narrativa. Né? Para mim é muito claro isso. Sim.
E isso é uma coisa que a gente está vendo também na não ficção, que é o que a gente chama de jornalismo, né? Tanto a questão do Sim. documentário, quanto a questão... Isso que você falou aí dessa fase, eu martelo essa tecla direto, que a gente está vivendo a era de ouro dos documentários, não precisa nem falar, saca? Por uma série de motivos diferentes, assim, por conta de entrega, por conta de facilidade de encontrar assunto, por conta de facilidade de produzir um filme, né? Eu tenho essa teoria de que a realidade sempre supera a ficção. Na verdade, quando você vai procurar, você fala, meu, Com não pode certeza, ser que é verdade. É verdade. Você fala, com certeza, caramba. com certeza. Mas tem o lance também de estar chegando no público, né? Que era uma coisa que não Sim, tinha, né? Antigamente, documentário era mostra de documentário. Eu lembro quando até comentei isso, falei sobre a Tudo Verdade no Climatias de hoje, e quando o A Tudo Verdade aparece, eu falo assim, como você está maluco? Um festival de documentário, ninguém vai querer ver isso, sabe? sim, E hoje é um pilar da cultura brasileira, né? Não tem o que falar. sim, E sim. conversa diretamente com o jornalismo. Eu acho que, apesar de Sim. ser cinema, é irmão do jornalismo. Eu acho que ele tá. Acho que também um dos motivos que ele cresce talvez seja essa coisa mais híbrida, né? Que se você olhar as escolas, e do Janbucho, assim, muito do que se briga né, existe a presença do diretor ou não. E aí eu amo o Coutinho, que é o cara que fala não só existe, como ele torce na cena, né? Tipo, tá o cara deve estar lá no fundo. Quer dizer, Total. não dá para negar que na hora que você tem alguém, aquilo ali tem Muda, um grau muda. de, né, de produção. Tem um filme que é muito massa, que é o Nanook, que é tido como primeiro documentário, que é maravilhosa a história. O cara vai, filma, aí ele vem, começa a editar, pega fogo. Aí ele volta e pede para os caras encenarem tudo de novo. E aí, mas essa ideia é documentário, não é? Não, não sei, cara. Eu acho que na hora que tem uma câmera, a gente também já não tá mais, ainda mais a gente, né? Se pensar hoje, o cara já não tá mais natural. Você levanta um celular, eu conheço diretor hoje em dia que prefere ir com celular do que com câmera para o set, porque ele acha que as pessoas ficam mais desarmadas. Pode. Aham. Porque ela tá mais acostumada com o amiguinho que levanta o celular, entendeu? Do que se ele Sim. chegar ali com uma puta câmera, não sei o quê, vai se montar mais. Mas eu acho que isso é uma questão menor. Eu acho bonito esse hibridismo até dessa coisa que você fala, o que é verdade, o que é mentira. E poder respirar um pouco, sabe? Aquela... Porque às vezes é o que você falou, não interessa o que o cara tá falando. Às vezes é um lugar, às vezes é um barulho que te leva para E um a questão da própria história, verdade é né? uma questão. É bom a gente Opa! fazer essa separação, porque, primeiro, que verdade é uma questão de ponto de vista, né? Só que a gente essa discussão acaba levando a gente para um lugar que diz que, então vamos levar em conta todos os pontos de vista. E aí tem ponto de vista que não tem que levar em consideração, que é criminoso, que é errado, É. saca? Você Eu acho que quer daí eu iria para aquela coisa assim, a verdade é o fato, né? Você tem um fato, a bola rolou pela rua. Se eu acho que Pedrinho chutou, se você acha que Pedrinho queria bater né? Daí são essas interpretações e que a gente se acostumou a colocar isso como verdade. E é o que você falou, não é, porque tem visões criminosas que não têm que ser perpetuadas, ponto, né? A gente já viu aonde isso fez. Aliás, é uma coisa, um dos filmes que eu queria fazer que eu não encontrei nenhum maluco que me acompanhasse, e eu tô falando aqui porque eu não vou fazer, obviamente, era o Gabinete do Ódio, né, cara? Falar sobre isso. Sim, sim. Agora, quem tem. Eu não sei se eu tenho tamanho aqui, olha, ainda mais aqui, falando Não, isso na ou internet talvez que aqui. tenha alguém já fazendo isso e a gente nem sabe. Ai, tomara, Eu tomara, não porque, duvido nada. cara, Assim, eu né? fico pensando, pelo menos assim, daqui a uns 10 anos, 20 anos, isso aí com certeza vai ser um filme. Com certeza, vai ser um filme de ficção, mais do que. Mas, saca, uma coisa de tipo, quem vai ser o ator que vai fazer o fulano, o ciclano, não. E a gente vai ver e Eu falar assim, não, lembrei, não é possível, cara. Não, não, isso aí é forçação de barra, não rolou isso. eu lembrei daquela. Foi um texto, acho que do Prata, que foi gravado, que era de uma série de roteiristas, quando o Acef lá foi preso em Atibaia, e todo mundo, não, não, Atibaia de novo não, né, gente? Porra! Mas a sala de roteiro do Brasil, né? Pô, tá forçando a barra, né? Pelo amor de Deus, como assim? Mas é isso, né? A gente vive essa situação que, sem falar desse. Até ia te perguntar, já que você puxou esse papo aí, e que outros filmes você gostaria de fazer? Tem algum aí que. Tem vários, assim, tem um que eu falo precisa muito próxima, né?
Só que eu ainda não entendi como é que vai ser essa narrativa sobre, por exemplo, como a música de terreiro influencia a música brasileira, né? Como que vai desde a questão de toques, realmente, né? Porque você tem dentro de uma curimba, que são os tambores dentro de um terreiro de candomblé ou de umbanda, você tem os 3 tambores, que é a rompilés vem disso, né? Que é rum, rompi e o les, é o nome. Então, assim, né? Então, você tem desde uma base rítmica que influencia muito da música brasileira, vamos falar de afro-sambas, e vai, sei lá, acho que é isso, vai do afro-sambas ao Kiko Dinucci, sabe? Não, Quando pelo você amor de Deus, pensa. meu. Jorge Ben. O jeito que o Jorge Ben toca violão é um toque de atabaque. Então, e aí vamos agora, quando você pensa Jorge Ben, Zeca Pagodinho, se você olhar, todos eles cantam para Ogum, todos eles cantam para Xangô. Assim, a Martinalha fala muitas histórias sobre como dentro da casa do Martinho isso também estava dentro. Então, como é que O isso Zeca vira também, eu não sei se o música? Zeca não. Eu acho que O Zeca canta muito, para é o Ogum. santo. Canta muito para Ogum. Ele É, canta, canta para santo, música de santo, canta. Não, mas não são músicas de santo, que eu acho que isso daí também é a coisa do tipo Coans, que é tirar o ponto, ele não faz um ponto, ele faz o que, se a gente fosse usar uma linguagem contemporânea, o pessoal da igreja evangélica falaria de uma louvação, né? Eles fazem um louvor a essas um pessoas, hino. eles não usam um hino, mas tem várias, eu tenho até questões, assim, pessoais, tá? De novo, julgamento, eu não sou dessas pessoas que falam que não julgam. Eu julgo, mas eu já sei que meu julgamento só vale para mim, tá? Queria deixar isso bem claro antes de fazer essa frase polêmica, mas eu tenho questões com festas que tocam pontos de santo, cara. Eu não vou em nenhuma festa ouvir Ave Maria, não vou em nenhuma festa ouvir louvor. E aí bota uns pontos, eu acho complexo, sabe? Eu acho que você colocar música que fala, tipo, é uma coisa. Agora, você botar ponto, eu acho, mas inegavelmente ele também, voltando ao meu ponto inicial, tá dentro da música brasileira. Acho que essa é uma das coisas, assim, que é fundamental. Mas isso você está Você falou fazendo? não, isso eu estou na pesquisa, ainda estou levantando, porque eu tenho que entender como é que eu conto essa história, né? Eu Sim. acho que porque é isso. Já vi coisas, já vi algumas coisas nesse sentido, eu gosto muito de toda essa parte das religiões afro-brasileiras, das religiões de matriz africana, assim, porque você tem festas e tem situações em que o sagrado e o profano se misturam muitos e que eu acho que são muita gente, mas ainda está tudo em fase de pesquisa. Pesquisa também eu tenho uma dessas histórias, né, desses saberes ancestrais, é que eu acho esse nome ruim, saberes ancestrais, assim, como essas tradições que vão de benzimento a ser parteira, voltaram de repente, porque a gente tem uma senhora no Sergipe que chama Dona Zefa da Guia. Dona Zefa da Guia já foi recebida até pelos presidentes, diz que não há um governador do estado que não vá lá pedir a benção dela, ela faz parto, ela benze, ela faz tudo, cara. Daí você olha essas figuras. Ela tem um documentário dela, inclusive se der um Google você acha, mas ela é um desses personagens que eu falo que detém um saber que eu acho que é muito brasileiro mesmo, né? Assim, que é essa pessoa que tá ali no meio de uma cidade, ela une uma cidade, ela tem um conhecimento que ninguém mais tem, como é que ela passa. Tem umas coisas, né, que a gente, quando você olha, você vai olhar para esses índios, por exemplo, né? O Krenak talvez ficou conhecido justamente por sair um pouco desse mundo, mas toda essa parte de medicina que eles têm lá, assim, o documentário do Rafa, que eu falei, O Povo da Floresta, tem uma hora que entra, é um povo da floresta ali no Acre, é isso, tem gente do mundo inteiro que vem viajar para fazer não só cerimônia de ayahuasca, mas para fazer, né, tomar remédio de planta, cara. É muito doido isso, é muito bonito isso. E a gente sabe que a maior parte dos remédios alopáticos são sintetizados a partir de coisas naturais. Então, sabe, tem essas histórias que eu gosto muito de misturar, cruzar informações. Eu estava pirando outro dia de fazer, não sei se você viu, saiu recentemente uma matéria de um astrólogo francês, que é um cara que é tão respeitado lá na França que eles pedem para ele ler o céu em relação à política. Ele, inclusive, disse que ele tinha previsto já a ascensão da direita, quando ainda nem tinham falado. E aí saiu agora sobre as eleições presidenciais do Trump, enfim. E é muito doido, porque de repente o cara fala assim, olha, eu não posso te falar que o cara vai ser ou não vai ser. Ninguém está falando que existe, isso daqui não é adivinhação. Mas olha, o que eu estou falando é que está assim, assim, assado, e por conta disso, o mundo tende a ir para esse lado. E quando você vai olhar o que ele está dizendo ali, meu, não é... Faz bastante sentido com o que a gente está vivendo. Eu assim, piro nessas coisas.
E a tua ideia é justamente de chavar não especificamente esse saber, mas Sim, mostrar onde mas ele está. exatamente, cruzar essas informações, na verdade, mostrar que isso está muito mais presente na nossa vida digital e cotidiana do que a gente imagina. Claro Uhum. que a gente sabe que a ascensão de todas essas, né, astrólogas, tarólogas e todas essas ciências ocultas tem a ver, claro, com um momento em que a sociedade está carente de certezas. A gente não tem certeza nem se vai acordar amanhã, né? Mas isso a gente sempre levou de boa, mas agora está um pouco mais complexo. Então, você tem movimentos. Eu gosto muito de acompanhar como a sociedade se movimenta. Eu acho que quando você fala de jornalismo de música, tem muito a ver com isso, né? Porque você vai vendo, o que que faz? Por que de repente você olha e é muito engraçado, tem essa onda, né? Então, assim, quando a música de garagem, quando o rock tá muito alto, a música eletrônica e a música de pista, ela tá mais embaixo. Mas tem esses momentos que elas se cruzam, too many DJs, né? Uhum. Está vindo dos DJs Are Superstars, né? Que é essa fase que os DJs ganham todo o dinheiro do mundo, né? Enfim, a gente tem esse grande momento final dos 90. Aí você tem um Too Many DJs que começa a bombar. Aí na sequência você tem uma seção daquele rock que é Strokes, que é aquela volta daquele rock, e esses caras que são músicas de pista caem. Não é que eles deixam de existir, mas eles caem como isso. Se você olhar, eles se movem, essas ondas sonoras se cruzam quase como ondas mesmo da música, sabe? Você vai Uhum. olhar, quando um Uhum. tá em cima, outro tá embaixo. Eu fico pirando nessas coisas. Talvez eu goste de coisas mais aleatórias e ficar tentando entender como elas se ligam. Sabe? Pode Vou crer, fazer até pode um crer. fundinho especial para essa frase maravilhosa. Boa, boa. E, bom, mas é isso, né? Você está fazendo, tá no Metrópolis e com esses outros projetos. Ou tem mais alguma coisa? Não, eu acho que o Metrópolis hoje em dia, ligando os pontinhos. O Metrópolis tem muito isso, né? Na hora que você se propõe a criar hashtags para um programa, você vai ter que entender que tipo de ligação eles têm. Então, claro, esses factuais são mais fáceis, mas outro dia a gente foi fazer acabei de fazer um que chama Bloco de Cor, que fala um pouco dessa questão da direção de arte, porque o JP Cardoso, que é um músico relativamente pequeno, mas assim, né, que tem já uma história de BH, lançou um clipe que é inteiro amarelo e laranja, de uma música que chama Chorerendê. Uhum. Aí eu fui achar um clipe do Silva com a Anitta, e um outro clipe também que tem essa coisa do color block, né? Que a moda chama de color block. Uhum. Aí você vai olhar, você vai encontrar isso no cinema. Blade Runner 2049. E aí você fala, bom, tá, o que une isso? Por que de repente... isso são blocos de cor. Né? Aparentemente, coisas muito díspares, elas podem se encontrar. E Uhum. aí a gente chegou até num livro maravilhoso que é If It Is Purple, Someone Is Going to Die. Maravilhoso, né? Muito É bom. muito bom. Isso eu achei com o diretor de arte. Tipo, se é roxo, alguém vai morrer. Aliás, depois você tá lá fazendo a sua série de terror, que eu não tenho coragem de assistir, vê se confirma a minha teoria do livro. Boa, boa, eu vejo, pode deixar. Mas é isso, né, Renato? Acho que a gente também está entrando nessa fase aí que a gente até comentou isso antes de começar a gravar, que é como se todo mundo fosse jornalista, né? Sim, E acho precisa de que, uma né? certa educação jornalística, porque, né, como você estava falando, jornalismo não é simplesmente registrar, né? Não é só cobrir. Acho que tem um preparo, né? Como você falou da história, né? Quando você vai fazer, seja uma pauta do Metrópolis ou um documentário, você vai ter que estudar aquilo, né? Até para não ser o achismo. O achismo é meio que nem o julgamento, cara. Que legal que você acha, que legal que você julga, serve para você. Aham, aham, total, total. Né? Qual que é o embasamento? Por que você está falando isso? Da onde saiu? Né? Não é uma coisa tão aleatória. Eu acho que a gente tem, aí se você pensar, a gente não falou, né? Acho que Nisso Junho é um documentário que traz muito isso, assim, as jornadas de junho, elas trazem esse começo do que a gente chama de jornalismo cidadão, que é a hora, né, que as pessoas começam a fazer essas primeiras transmissões e a gente começa a ver que tem sim essa possibilidade de ser testemunha, mas ser testemunha não é fazer jornalismo, né? Você vai ter que refinar um pouco mais esse olhar se você quiser fazer e pensar sobre isso, né? E gerar reflexão. E tem uma amiga minha que é a Cris Lisboa, ela dá uma aula de escrita criativa e ela tem uma frase que eu acho que serve para tudo, até para o jornalismo. Você quer fazer jornalismo, você quer fazer qualquer coisa, em algum momento você está buscando relevância. E o que é ser relevante?
Relevante é aquilo que gera conversa. Só o que você acha não gera conversa, deixa eu te contar, né? Para você tem que ter um pouco mais de embasamento para aquela história continuar repercutindo e continuar ressoando. E Uhum. você tem um lado, você tem um outro, né? Isso é o que é, de alguma maneira, relevante. A gente precisa começar a entender isso. Não a gente, porque a gente já é jornalista, mas a gente como sociedade, né? Esse é Super. o grande desafio que a gente tem pela frente, principalmente porque a gente tem como parede contra isso as tais das redes sociais. Mas aí também a gente não vai cair nesse papo, não, porque senão é mais meia hora só para falar disso. Enfim, tem A muito gente papo já ainda, né? acabou nosso tempo? Não, se você quiser, a gente continua. Eu tô achando que eu já estou te Eu entediando ainda tenho aqui. mais 6 fundos gravados, guardados. Como assim? Então, Peraí, use gente, então aí. pera rapidão. Peraí, vamos Use-os, lá. use-os. O Exibir meus fundos, assim. que mais você quer falar? Então, O que a mais? gente pode falar Pode deixa eu falar pensar, várias coisas. Eu do achei que você... calor, a gente pode falar, deixa eu pensar, tem essa daqui que é maravilhoso, que é essa praia na Índia também, que é interessante. Vamos pro Totoro, vamos. Tem uma coisa, né, ó, né, saudade de uma florestinha nesse momento. Nesse momento que o mundo está queimando, já começar a viajar. Eu tenho uma certa amizade de longa data com esse que está aqui do lado, e aí eu começo a achar que eu estou conversando com ele em casa, entendeu, gente? Já virou farra, isso não é Acontece. jornalismo. Pois é, Já saí pois da é. pauta. Já saiu da pauta total e está conversando geral. Assim, por mim, a gente continua, mas você que sabe. Não, eu vou ficar meio tímida, porque você sabe que daqui a pouco começa a falar mais do que eu devo. Isso. Isso é bom cuidar. Mas, enfim, tem mais alguma coisa que está faltando, Rê? O que mais você está fazendo? É isso aí. Cara, eu acho que é isso aí, cara. Acho que a gente tá, né? Espero que a gente se encontre mais vezes para falar mais. Acho que tem. Eu vou deixar só aquilo que eu tô te bombando, já que a gente falou de jornalismo, tem um podcast para quem né, entende inglês, chama On the Media, que é muito bacana, porque ele tá falando muito sobre. Ele é um podcast que ele faz uma análise sobre a cobertura das informações, né? Então, esse último episódio era sobre o debate do Trump com o Joe Biden, e aí ele, ao invés de falar, o debate foi bom, ele falou, olha, ele falou no caso dos Proud Boys, né, que seriam um grupo de extrema-direita que são os apoiadores ali mais radicais. Como é que a gente faz para falar disso sem trazer mais gente para aquilo, né? Então, como é que eu faço? Sejam de coisas básicas, como você não vai linkar os caras no seu texto, ou como é que você se refere àquilo para que isso não vire uma maneira de também criar mais curiosidade. Eu acho que na hora que a gente tem essa quantidade de informação sendo cruzada, e aí a minha pira, a gente tem que ter mais responsabilidade com isso, porque senão a gente a gente fica vendo os Olavo de Carvalho da vida, e isso é resultado disso. Total, total. Melhor não, né? E eu acho que a gente pode até continuar esse papo aí depois, mas, enfim, aí mais horas de conversa, né? Se for falar de rede social especificamente, enfim, vamos longe. Rê, demais conversar contigo. Vamos ver se a gente se Que bom vê que eu não te logo. entendi. Não, pelo amor de Deus, como é que eu não entendi? Fiquei impressionado com esse teu papo aí de o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, né, mulher? Para com isso. Olha A aí. gente sempre tem, ó. Vamos ligar os pontinhos assim, para terminar, ó. Está tudo conectado. Demais, Rê. Brigadão aí e nos falamos. Nós falamos um beijo. Obrigada, gente. Até.